Olá, meus amigos e minhas amigas, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje estamos aqui a convite da nossa grande amiga Ana Campelo, trabalhadora do Centro Espírita Luz e Caridade, situado no Barbalho, aqui em Salvador, para falar sobre um tema que é por demais importante, especialmente para este mês que a casa está vivendo. É um mês festivo, mês de aniversário, exatamente. O Centro Espírita Luz e Caridade está completando 65 anos, no dia 13 de junho. E é claro que uma casa que já existe há tanto tempo não passou por menos problemas ou dificuldades ao longo da sua existência. Enfrentou desafios, obstáculos e até hoje enfrenta todos eles. E nós sabemos que é natural, nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde todos nós temos aqui o dever de trabalhar, de nos esforçar, de nos dedicar para edificar e construir as obras divinas em nossos próprios corações. E é para isso que nós também estamos aqui, para falar sobre a edificação destas obras. E nós escolhemos o tema muito relacionado com todo esse contexto. Mais uma das parábolas do nosso eterno benfeitor, Jesus. É a parábola da casa edificada sobre a rocha. Mas antes também de iniciar, queremos mandar um grande abraço, um abraço fraterno e amoroso para o nosso querido amigo, o Senhor Léo, mais conhecido como Tio Léo. Meu irmão, que Jesus lhe abençoe e lhe dê vida eterna para sempre. Queremos também agradecer a oportunidade, à direção da casa, à nova presidente, a senhora Tânia Pastore, que assume também agora esta responsabilidade de levar adiante esta casa edificada sobre as bases do Cristo, as bases da fraternidade, da solidariedade e do amor. Então que possamos hoje estar sob a inspiração do alto, dos bons amigos, para transmitir também esta mensagem de esperança, de fortalecimento, de boa vontade para as nossas caminhadas, para aquilo que nós desejamos edificar dentro de nós, antes de tudo, porque somente assim, através desses conhecimentos que o Pai nos oferta através de Jesus, é que nós conseguiremos verdadeiramente construir esta paz interior e esta felicidade que tanto desejamos. Então, é claro que para falar das parábolas de Jesus, nós nos remetemos àquele momento onde ele viveu, onde aquelas pessoas simples e humildes, pessoas que ainda não compreendiam o suficiente a respeito da vida, ainda precisavam de imagens fortes, de movimentos dentro dessas ideias e pensamentos que o Mestre trazia, para fixar em seus corações a grande mensagem, a grande lição. Mas essa linguagem que o Mestre usou foi a linguagem do amor, uma linguagem universal que pode ser captada, sentida e assimilada por todos nós. Basta que para isso estejamos também receptivos a essas verdades divinas, as verdades contadas e trabalhadas também por nós em nossas próprias vidas. Porque o Evangelho do Cristo é a sua vida, são seus exemplos. Tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele demonstrou através das suas palavras de vida eterna, para que pudessem também ser absorvidas por cada um de nós. E até hoje buscamos beber desta fonte, mesmo que muitos de nós, ainda em razão das nossas fraquezas, das nossas fragilidades morais, costumamos desistir, costumamos entregar os pontos, por assim dizer.
e deixamos de segui-lo porque não queremos renunciar, porque não queremos dar o nosso testemunho. E para viver este evangelho, Jesus vai nos mostrar que é necessário sim edificar através do suor, do trabalho, da dedicação, do empenho, cada um dos tijolos que nós desejamos para a construção da nossa casa, da nossa morada espiritual. Ora, estamos aqui todos reunidos num momento único e especial para também dar a nossa contribuição. Compartilhar daquilo que nós já adquirimos, compartilhar de toda aquela essência que nós já absorvemos também do Pai, através dos exemplos do Mestre. E é claro que para isso vamos também fazer aquilo que nos cabe dentro das nossas possibilidades, sem exageros, sem negligências, sem omissões, sem excessos, mas sempre dentro da moral do Cristo, sempre dentro daquelas lições que estão para todos nós à disposição de cada um. E é por isso que Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 47, ele vai nos colocar o seguinte. O nome do texto é A Grande Pergunta. Emmanuel narra o seguinte trecho: na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. Ora, então não é necessário alcançar altos postos de acordo com o entendimento da terra social, para fazer algo pelo nosso semelhante, para construir dentro de nós e também auxiliar nos materiais divinos que estão aí para todos, aqueles que mais necessitam, aqueles irmãos e irmãs carentes, aflitos, sedentos e famintos, muito mais de amor, de solidariedade, do que qualquer outra coisa, uma vez que tudo isso que nós estamos recebendo aqui na terra é transitório e passageiro. E é por isso que Jesus vai nos colocar nesta parábola, no Evangelho de Lucas, onde ele narra o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, ele já demonstra aqui a nossa grande dificuldade de segui-lo. Não digo completamente, 100%, é claro, mas pelo menos nos predispormos a isso. Buscar receber do alto aquilo que está sendo oferecido. Porque nós ainda, em razão do nosso egoísmo, só queremos ver ou receber aquilo que desejamos, aquilo que nos satisfaz, uma sensação, ainda que transitória e passageira, aqueles prazeres e desejos que só satisfazem o corpo encarnado, mas que nada acrescentam ao espírito. E é por isso que Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as observa, ou seja, as pratica. Então, além da dificuldade de observar, de ouvir, nós temos dificuldade também de praticar. Mas isso faz parte também do nosso aprendizado. Estamos aqui para cair, levantar, errar, corrigir. E é por isso que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá novas oportunidades. E Jesus continua: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e lançou os alicerces sobre a rocha. E aqui ele já dá o tom do seu ensinamento, da importância de fincar sobre a rocha, esta rocha que é o próprio Jesus, que é o nosso esteio, a nossa base para a nossa caminhada. Qualquer outra vontade ou decisão, qualquer outro interesse que seja contrário
a essa base, a esse alicerce, será extremamente danoso, perigoso para nós. E é o que ele vai dizer mais a seguir. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, sobre a areia. Ora, quem coloca as bases da sua própria casa sobre a areia, mais cedo ou mais tarde, terá problemas. E é isso que Jesus vem nos dizer aqui. E ele conclui a sua parábola dizendo: quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína. É o que nós estamos vivendo no mundo. As dificuldades de manter em pé, de manter erguida a nossa consciência, a nossa vontade de seguir. Por quê? Porque nós ainda não temos essa base bem sólida dentro de nós. Então nós perguntamos: quem são estes homens e estas mulheres que estão edificando a casa, senão nós mesmos? Somos nós, todos nós que já ouvimos falar em algum momento sobre Jesus e que já ouvimos também os seus exemplos, mas que ainda não conseguimos tomar para nós. E aqui podemos ressaltar especialmente os espíritas, nós que estamos buscando dentro da doutrina este meio divino para interpretar todos esses ensinamentos. Como é que nós estamos, de fato, vivendo as nossas vidas? Será que aquilo que nós já ouvimos já está reverberando dentro de nós? Já está incomodando aquele homem velho que nós ainda cultivamos e acreditamos que é o melhor para nós? Ou será que nós já estamos bloqueando essas influências externas? Será que nós já estamos sendo capazes de perceber aquilo que não nos faz bem, aquilo que está solapando as bases da minha casa, esta casa espiritual, extremamente necessária para a nossa futura morada? Como é que está o nosso querer? Como é que está a nossa vontade, essa potência da alma? Será que nós ainda estamos vacilando diante das escolhas que nós já deveríamos ter feito e ainda estamos prorrogando e deixamos para adiante? Ah, hoje não. Hoje eu estou cansado. Ah, hoje não. Hoje eu não posso. Será que a minha vida hoje está sendo tão boa como eu gostaria que fosse? Será que esta casa já não começou a ruir dentro de nós? E nós ainda atônitos, inconscientes, perdidos dentro de nós mesmos, deixamos passar os elementos necessários para refazer esta casa em nós. E por isso Kardec pergunta sobre a vontade, em relação à vontade, vamos dizer assim, no Livro dos Espíritos, na questão 909, quando ele pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos vão dizer que sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E aí lembramos também do Evangelho, o que diz Kardec no capítulo 17, Sede Perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Todos nós sabemos que estamos aqui na condição de espíritos imperfeitos e queremos buscar um dia nos iluminar, ainda que de forma inconsciente. Isso já está registrado no nosso DNA espiritual. Todos nós temos, sim, intrinsecamente, a consciência divina que nos leva, nos impulsiona, nos empurra para a perfeição. Mas para isso nós ainda precisamos também, mas para isso é necessário também o nosso concurso, a nossa vontade, o nosso desejo de sair daquela posição de acomodação, daquela zona de conforto, e sair mesmo debaixo daquela choupana, daquele casebre que nós achamos que é suficiente
para nos abrigar, quando na verdade podemos ter a casa divina, que é muito mais acolhedora, que é muito mais tranquila para nos aproximar de nós mesmos, que é muito mais confortável e que também já não mais é compatível com aquele ambiente que nós permitimos construir, um ambiente que não tem o mínimo de condições de hospitalidade para a nossa vida, para a nossa alma. Então, como trabalhar isso dentro de nós? Como representar esta casa, se não através da nossa própria vida, da construção que nós vamos realizando passo a passo, desde o acordar até o anoitecer, até o adormecer. Estamos aqui sempre procurando algo que nos fortaleça, que nos traga a paz, o equilíbrio? Ou será que ainda estamos vivendo de forma inconsciente, deixando as grandes chances que o Pai nos oferece e sendo também conivente, permissivo com todas as tempestades, vendavais, enchentes que porventura vêm acontecer e derrubar a nossa própria casa? É quando nos desesperamos, é quando perdemos também a esperança, a fé. É quando entramos nas enfermidades, permitimos que problemas emocionais, psíquicos, nos invadam o coração, destruindo, qual se fosse um terremoto, um tsunami, as nossas próprias vidas. Tudo isso porque esquecemos de edificá-la da forma como Jesus nos ensinou. E é por isso que Paulo de Tarso vai dizer que quando ele era criança, ele falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas depois que se tornou homem, fez desaparecer o que era próprio da criança. E ele faz uma alusão aqui à imaturidade, a dificuldade que nós temos de amadurecimento moral, acima de tudo. Porque podemos também avançar na idade cronológica, mas sentimentalmente, emocionalmente, ainda nós continuamos como crianças, como bebês, que a qualquer momento pode chorar, pode reclamar, ao invés de assumir a sua própria existência, de se assenhorear de si mesmo, de tomar as rédeas dos seus destinos, claro, sempre ligado ao alto, porque acima de todos nós existe uma inteligência suprema, uma sabedoria infinita, um amor incondicional que conduz às existências de cada um de nós. E assim, claro, alinhado a essa mente superior, suprema, nós conseguiríamos realizar escolhas melhores, mais duradouras. Conseguiremos escolher também os materiais que nós precisamos de fato para edificar dentro de nós a nossa própria casa, o nosso próprio abrigo, e não mais nos submeter a qualquer refúgio, especialmente aqueles que são conhecidos por todos nós aqui na Terra e que mais entorpecem e desviam os nossos roteiros da luz, da verdade e do amor de Deus. Então nós somos convidados a todo momento a nos modificar, a replanejar e reformar as nossas casas. Nós, por vezes, queremos até mudar de vida, mas nós não sabemos o que fazer ou como fazer. E Deus, através da sua infinita sabedoria, nos traz inúmeros caminhos, mas que nem todos nós queremos ver. Jesus trouxe também essa luz, esse farol para nos guiar. A doutrina espírita está aí também como um consolador, para esclarecer as nossas dúvidas, para redirecionar as nossas escolhas, para nos ajudar na reforma da nossa casa espiritual, que é a nossa própria mente.
é onde nós moramos, é onde nós habitamos. E é para onde nós, por vezes, não queremos retornar. Vivemos tão envolvidos nas coisas do mundo, tão envolvidos, e nos deixamos envolver também por tantas outras desnecessárias, que nós esquecemos de dar a devida manutenção a essa nossa casa íntima, para que nós possamos também mudar a nossa vida, para mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para mudar os nossos passos, que a todo momento Jesus nos chama. Então o convite de Jesus é para que nós possamos identificar e também nos arrepender dos equívocos cometidos. E é claro, fundamentalmente, redirecionar os nossos propósitos. Não adianta se proteger nos esconderijos, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos perder o telhado, as paredes, a fundação e tudo mais que nós um dia imaginamos que fossem bons para nós, que fossem proveitosos para as nossas vidas. Por quê? Porque foram escolhas temporárias, foram escolhas transitórias, e que naquele momento já não serve mais para nós, já não serve mais para a nossa forma de viver e de pensar. Mas nem por isso nós vamos perder também as oportunidades de refazer, de reconstruir tudo isso. É diminuindo o nosso orgulho, é sendo mais humilde também, porque através dos erros que nós vamos aprendendo a fortalecer o nosso templo interior, a nossa maneira de viver conosco e com o outro é fundamental na edificação desta casa sobre a rocha que é Jesus. Essa rocha inabalável, essa rocha que nos dá toda a convicção e certeza de que não importa o que aconteça nas nossas vidas, nós vamos passar, nós vamos enfrentar. Nós estamos vivendo esse momento, um momento de pandemia, onde o mundo inteiro está envolvido, onde todos nós estamos aqui para demonstrar agora até que ponto a nossa casa está sobre essa rocha insuperável, que mesmo sendo envolvida pelas intempéries da vida, não sucumbirá, não vai ruir de forma alguma. E não há por que temer, não há por que se amedrontar, porque nós temos sim um grande tesouro em nossas mãos. É o tesouro do Evangelho. O Evangelho que o Cristo veio nos trazer para demonstrar para nós que mesmo ele, enfrentando o que ele enfrentou, ele sobreviveu. Ele venceu o mundo. Eis que venho aqui para lhe dizer todas essas coisas. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Mas não o mundo que nós estamos acostumados a buscar vencer. O mundo da matéria. Mas o mundo íntimo, o mundo interno. Buscar construir dentro de nós esse mundo espiritual que vai nos trazer também boas e grandes felicidades. Então, através do Evangelho do Cristo, nós vamos fortificando lentamente cada um desses materiais usados na construção da nossa vida. É através da argamassa, do cimento, do amor, da fé, da caridade, da solidariedade, do perdão, da compreensão de uns para com os outros, que nós vamos sim construir a nossa cidade. Já não é mais uma casa, mas sim uma cidade, onde todas as criaturas estão envolvidas, entrelaçadas, e que nós poderemos visitar uns aos outros sem qualquer receio, porque nós estaremos ali sintonizados com o bem, sintonizados com a moral sublime do Pai, do Mestre e do Pai,
que nós já temos condições hoje de colocar em nossas vidas. Por isso que Jesus disse: e cavou e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Ora, todos nós podemos sim lançar os nossos alicerces sobre esta rocha. Claro que nós precisamos também do nosso esforço, da nossa vontade para isso. E é por isso que é interessante uma história contada no livro Contos desta e doutra vida, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos, para relatar melhor, para retratar melhor como nós devemos cavar bem fundo e fincar os nossos alicerces sobre a rocha. Conta-se que Pedro, depois de fundar a Casa do Caminho, aquela casa de caridade, para receber as pessoas aflitas, necessitadas, carentes, logo no início ele ainda não tinha muita gente, ainda eram poucas as pessoas que iam, era mais o grupo que havia se unido para realizar esse trabalho de caridade. E por isso, numa dessas noites, ele ora a Jesus e pede trabalho. Pede a Jesus que envie para ele o serviço glorificado, importante e renovador. E Jesus responde a Pedro que faria uma visita a ele, que encaminharia o trabalho, o serviço que ele tanto buscava. Daí, passado alguns dias, bate na porta da Casa do Caminho um homem que fugia desesperadamente da multidão. Era um ladrão, um assaltante. E Pedro, identificando aquele homem, diz a ele que ali não era lugar para recebê-lo, que ali era um ambiente de caridade, de amor, e que ele procurasse outro lugar para se esconder. E logo em seguida, mais tarde, passa lá na Casa do Caminho uma mulher que era reconhecidamente uma mulher de má vida, uma mulher ligada às paixões do mundo. E, portanto, Pedro também, logo de imediato, a recrimina e diz que lá não era lugar para ela ficar, porque ali não recebia aquele tipo de pessoa. E ele fecha as portas e deixa que ela siga. E mais adiante, já no final do dia, bate às portas da Casa do Caminho um homem bêbado, embriagado. Pedro diz a ele que não era médico, que não tinha condições de auxiliá-lo e que ele seguisse o caminho dele, que ali também não era espaço para conviver com pessoas viciadas. E aí, naquela mesma noite, Jesus conversa com Pedro e diz a ele que havia visitado a ele, havia levado o trabalho, mas que ele não havia reconhecido. Por quê? Porque ele ainda não tinha vivenciado o Evangelho. E Jesus disse: todas as vezes, Pedro, que você me procurar, todas as vezes que você quiser falar comigo, procure o Evangelho. Porque é através do Evangelho que eu falo para todos vocês, para todos os corações. E lhe mostro também o roteiro de vida, de serviço e de trabalho edificante para as vossas almas. E naquele momento, Pedro se desespera, começa a chorar, como vários outros momentos ao longo da sua existência de transformação, de autotransformação, de autorrenovação, que mesmo lidando com Jesus, lado a lado, enquanto ele estava encarnado, não foi capaz de desenvolver essas aptidões. E mesmo depois de desencarnado, demorou ainda um pouco para que ele pudesse assimilar e praticar este Evangelho e construir verdadeiramente esta casa divina, essa casa edificada sobre as rochas, sobre a rocha que é Jesus, sobre os ensinamentos propostos pelo Cristo, que são para toda a vida, para a vida eterna. Então nós vemos aí que o trabalho edificante, voltado para a caridade, para o amor ao próximo, existe para todos nós. Assim como dentro de uma casa espírita, onde nós estamos ali para receber a todos, sem perguntar o nome, sem perguntar a identidade, sem perguntar o endereço,
apenas acolher. Assim como fez Jesus em todos os exemplos que ele deu. Não julgou, não criticou, não censurou qualquer um daqueles que eram seus irmãos e que são nossos irmãos também. Então nós precisamos segui-lo na sua inteireza, na sua plenitude. Buscar perceber que aqueles ensinamentos do Mestre se fazem necessários e indispensáveis para hoje, para este momento que estamos vivendo e para todos os outros que nós ainda viveremos. Para que a gente possa construir essas bases sólidas e servir e amparar sempre aqueles que necessitam. Esse é o papel dos discípulos. Esse é o papel daqueles homens e daquelas mulheres que querem construir, que querem reformar dentro de si a moral, os seus costumes, a sua maneira de viver, de agir e de pensar, os seus sentimentos, para se tornarem homens e mulheres de bem. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Assim disse nosso Mestre. Então daí as palavras do Messias quando ele disse: vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Ora, os conflitos, os sofrimentos, as dores, todos nós vamos ter que enfrentar em algum momento, se já não estivermos enfrentando cada um deles. Mas nem por isso vamos deixar de relembrar da nossa tarefa maior, que é também superar cada um desses conflitos, desses desentendimentos, dessas dificuldades que vamos tendo uns com os outros, em família, na vida, dentro do ambiente espírita religioso, que nós sabemos que é normal, que é comum. Ou melhor, não vamos dizer que é normal, mas vamos dizer que é comum. Mas que nós precisamos modificar e perceber em nós que nós temos todas as chances, todas as ferramentas para agir de outra forma, para fazer de outra maneira. Silenciando, orando, perdoando. Sabemos que nós espíritas ainda guardamos também muito orgulho e por vezes acontecem discussões, disputas, competições dentro de um ambiente onde deveria ser de amor, de fraternidade, um ambiente onde nós precisaríamos estar ali sempre com um pensamento elevado, com um sentimento de bondade, de benevolência. Mas é claro que isso também faz parte desse burilamento. É a lapidação das pontas das pedras. Assim como dentro de um rio que vai passando e levando com as suas águas as pedras que estão à beira, no leito. E, claro, essas pedras vão se arredondando uma a uma, até que não causam mais qualquer ferimento umas nas outras. Assim somos nós também. Essa convivência em conjunto, desde a família, desde os núcleos e agremiações, desde os centros espíritas, associações inúmeras que nós buscamos, é para também eliminar as pontas que nos ferem e ferem aos outros. Pontas essas que mais cedo ou mais tarde serão arredondadas, porque não mais vamos ferir ou machucar ninguém. Ainda que alguém nos machuque, não vamos dar espaço para que aquilo preencha o nosso coração, para que essas mágoas, ressentimentos, raiva, ódio, rancor acabem por ruir também e desmoronar a nossa casa, por vezes construída de forma incipiente. Imaginamos que já temos a consciência completa desses ensinamentos e que podemos enfrentar tudo, mas nem sempre. Nós ainda precisamos da humildade, da simplicidade, da modéstia, de saber que até onde nossas forças não podem mais ir, dali em diante entram as forças divinas, as forças da fé, da confiança, da fidelidade ao Pai, que é o nosso maior benfeitor e que não desampara nenhum de seus filhos, mesmo aquele pior dos criminosos. Todos nós estamos sob o amparo do alto,
sobre a assistência dos bons amigos, daqueles que zelam por nós, que cuidam de nós, que se interessam pelo nosso sucesso, pela nossa alegria e felicidade. Então essas vicissitudes, que são alternâncias entre as dificuldades da vida, às vezes estamos bem, às vezes não estamos, fazem parte também dessa edificação interna, da vontade que nós temos de nos melhorar, de ser espíritos melhores a cada dia, de não mais cometer os erros que nós cometemos, porque nós já nos arrependemos, nós já nos despertamos para essas verdades e queremos nos regenerar, queremos nos aperfeiçoar. E esse é o caminho, porque já disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. Daí a necessidade das provas, das expiações que as nossas casas vão ter que enfrentar. É claro que Emmanuel vai nos dar uma definição bem interessante sobre provas e expiações no livro Consolador. No item 246, Emmanuel vai dizer que provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual, enquanto que expiação é a pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. Bom, diante dessa explicação de Emmanuel, só cabe perceber que nós estamos ou na condição de discípulos rebeldes ou preguiçosos, ou ainda daqueles que cometeram crimes. Então, o que fazer nessa situação, senão buscar nos redimir diante dos erros, diante dos equívocos, diante daquelas imperfeições que nós ainda alimentamos dentro de nós, que nós ainda achamos que são importantes para as nossas casas, mas aquele tijolo já não encaixa mais nas paredes que já estão sendo transformadas, porque a cada dia que passa nós recebemos um sinal, um aviso, nós recebemos a comunicação do alto, que se dá através daqueles irmãos e irmãs mais difíceis, de uma convivência mais complexa. E por que a gente ainda não consegue se compreender como parte dessa transformação que deve ser colocada em nossos corações? Qual é o sentido que Jesus nos coloca quando ele diz: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu, e foi completa a sua ruína. Isso mostra que nós ainda temos muito a percorrer. Prova que nós ainda não aceitamos os desígnios do Pai. Essa não aceitação é que vai também dificultar a nossa construção interna. Não aceitar a vida como ela se apresenta. Mas é claro, lembrando que nós podemos modificar a nossa própria vida e dando exemplo para a vida do outro. Porque ele vai nos observar, ele vai nos perceber, ele vai ver que já não mais é aceitável certas coisas. Por isso que nessa convivência, onde nós queremos edificar a nossa casa sobre a rocha, há necessidade também da paciência, do respeito, do perdão. Há necessidade de perceber que mesmo que uma prova que não foi aprovada, eu ouvi essa frase, achei interessante, não significa que a nossa vida foi reprovada. É possível recomeçar de novo. É possível refazer. Pode não ser mais com aquela mesma pessoa, com aquele mesmo momento, naquela mesma circunstância, mas é possível sim refazer daqui para frente. Vai nos dizer Chico que nós não podemos retornar ao passado, mas podemos fazer um novo começo. Então esse novo começo, dessa consciência sobre a nossa vida, sobre a vida espiritual, sobre aquilo que nós estamos aqui fazendo neste mundo, vai alterar consideravelmente o padrão das nossas casas. Não mais aquela casa frágil, suscetível a qualquer vendaval, a qualquer vento,
mas sim uma casa mais robusta. Porque aquele que estiver disposto a expandir a sua consciência para receber as luzes divinas, estará também sendo reconduzido a novos patamares, a novos níveis que antes ainda não percebia por conta da ignorância, da inconsciência, da má vontade. Porque para esses, o Evangelho ainda é algo muito complexo. Talvez ainda não estejam preparados para perceber o tesouro que está às nossas mãos, em nossas mãos. E é por isso que Jesus vai nos dizer que nós precisamos sim nos ajudar uns aos outros. Que sejamos então auxiliares uns dos outros na construção desta casa espiritual, dentro da família, no lar, do trabalho, onde quer que a gente esteja, na casa espírita. Façamos da nossa vida como eternos construtores, operários e trabalhadores do bem, para assim fincar as nossas bases nessa rocha inabalável que é Jesus. É por isso que quando nós buscamos essa morada também definitiva, ela se faz através desse amor que nós temos aqui à nossa disposição, que nós temos ainda dentro de nós e precisamos colocá-lo para fora. Saber que edificar uma morada eterna, ou edificar uma morada para a vida espiritual, demanda também exercitar a cada dia a caridade para conosco, a caridade essencial, respeitando também as nossas dificuldades, os nossos limites, e buscando também ouvir aquilo tudo que possa acrescentar em nossas vidas. Quando no livro Paulo Estevão, Jesus diz, ou melhor, quando no livro Paulo Estevão, Saulo até então ainda não havia se transformado, pergunta a Estevão num debate dentro da Casa do Caminho, quem era esse Cristo? E ele diz, não foi um simples carpinteiro? Pergunta Saulo a Estevão. E Estevão vai responder para ele, ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque, nesse caso, a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era, de fato, o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo sem a claridade do sentimento. Então Jesus é esse grande abrigo. Esse abrigo que nos coloca a todos sob o mesmo teto, sob a mesma condição, para que sejamos também capazes de, auxiliando a Ele, edificar tantos outros abrigos, tantas outras casas, tantos outros caminhos que nos levarão também a uma morada mais plena e harmoniosa, mas não sem antes cuidar dos nossos sentimentos que nós temos ainda como grandes barreiras na edificação interior. Tratando desses sentimentos, dessas emoções, da maneira como nós vamos enxergar a nós mesmos, já é um grande passo. Que nós estejamos sempre convictos que Jesus está do nosso lado, está a nos auxiliar, a nos orientar em todos os momentos desta construção, que ela também nunca acabará, porque nós estamos destinados à perfeição e vamos continuar na nossa vida eterna a edificar em nós e ao lado, ao redor, onde quer que a gente esteja, em nossos corações e nos corações vizinhos, aquilo que nós desejamos. Que possamos desejar sempre o bem, que possamos desejar sempre o amor. E que Jesus nos abençoe a todos nós e nos fortaleça, para que possamos, junto com Cristo, construir essa casa inabalável. Desejo mesmo ao Centro Espírita Luz e Caridade que Jesus continue sendo a base de toda a estrutura sobre a qual se mantém erguida esta casa de amor, de luz e de caridade. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Muita paz.